Deixa eu já eliminar os assuntos. Chequei, né? Chequei. Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Eu sou chato, né, com o assunto mercado da bola, fico atrás das fontes. Teve uma fonte que falou assim pra mim hoje, pô, tu tá que tá hoje, velho. Acho que eu tava alucinado hoje. Os caras, pô, tu tá que tá, velho. Você tá me chamando, eu não tinha percebido, acho que eu tava chamando o cara de 20 em 20 minutos. Esse vem, esse não vem. Culpa de vocês, velho. Ó, parem de ser loucos, tipo Davi, Rodrigo. Tem uns caras que não param, meu irmão. Toda hora os caras mandam um nome pra mim, velho. Aí eu acho que todos os nomes que eles passavam, eu passava para minhas fontes. Esse Lincoln, por exemplo. Hoje você sabe que rolou nos grupos aí, né? Os mais apuradinhos, né? Foi cair lá no meu grupo, não foi nem eu que coloquei. Lembra do Lincoln? O meio-campista brasileiro de 26 anos, Lincoln, está livre no mercado, né? Rescindiu com o Fenerbahçe da Turquia, passou pela base profissional do Grêmio, além de passagem pelo América Mineiro, Red Bull Bragantino, enfim, passou por um monte de lugar, né, velho? Um monte de lugar. Joga pelo meio, podia ser o substituto do Garro, enfim, podia ser um nome, né? Oscar Romero esquece, viu, gente? Oscar Romero já fez 8 jogos com a camisa do Inter, graças a Deus. Porque se um Romero é ruim, imagine 2. Então, graças a Deus, o Oscar Romero não tem chance. Esse Lincoln, eu perguntei para uma fonte muito importante do Corinthians e ela falou assim para mim, não tô sabendo de nada que foi oferecido. Eu falei, foi oferecido? Tá na mira? Não tô sabendo de nada. E é a fonte que... Não, se essa pessoa não souber, ninguém sabe do clube. Não tem nada do Lincoln, tá? Eu também não tenho muita base para falar do Lincoln. É um jogador aí que ficou hoje aí sendo cogitado, né, no Corinthians, nos grupos aí, mas não tem nada, tá, gente? Esse é o problema, eu fico perturbando as fontes com um monte de assunto, tá? Então esse Lincoln aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, beleza? É um jogador aí que, pelo menos que eu apurei, não está na mira do Corinthians. Pode ser que semana que vem entre na mira do Corinthians, enfim, mas hoje não tem nada, tá? Não tem nada. E aí eu fui saber, eu fui checar várias situações. Deixa eu já eliminar os assuntos. Chequei, né? Chequei. Gustavo Henrique, 3 anos de contrato renovando. Corinthians negou isso para mim hoje. Falou que o negócio... Não houve ainda a primeira reunião para tratar de valores da renovação. O que há do Corinthians hoje é que o interesse em renovar com o Gustavo Henrique já foi manifestado para o jogador e o seu staff. Ó, Gustavo, nós queremos que você permaneça conosco. Podemos nos reunir? Está nesse ponto, gente. Parou aí, deu para entender, né? Então, nessa questão, chequei, vamos lá. Gustavo Henrique, não tem nada discutido ainda de tempo de contrato ou, né, de valores salariais, de reajuste, não tem nada ainda. O que tem até agora é
a sinalização do Corinthians em querer renovar com o seu zagueiro. Beleza? É isso que tem. Eu acho, minha opinião, que tem que renovar com o Gustavo Henrique, mas essa especulação dos 3 anos não me agrada. Eu acho que seria... Essa sim, 3 anos seria um erro grotesco do Osmar e da diretoria. Aí começou, aí seria, eu poderia dizer que começou a augustar. Mas não, eles negaram, não tem isso. 2 anos, ok, dá até para entender 2 anos, porque vai que você oferece um, o cara não quer, aí você vai pro 2, entendeu? Então acho que se o Biduzinho da Massa renovou até o final de 2027 por 2 anos, eu acho que não tem problema nenhum o Gustavo Henrique também renovar por 2, ok? Acho justo, acho honesto. O que mais eu chequei para vocês hoje? Podia até fazer um quadro, né? Samir checou. Eu chequei também a situação do Breno Bidon, que o Corinthians teria recusado, o Corinthians não teria gostado dos valores iniciais do PSV em relação ao jogador. Informação que me passaram, o fato do André Carrillo ter se lesionado e o fato do Carrillo desfalcar o Corinthians daqui para frente por 3 meses no mínimo, podendo chegar a 4, o Corinthians não quer mais negociar nenhum volante do elenco, inclusive o Michael. É claro que o Corinthians não é bobo, o Michael tem um salário que não é baixo, e se pintar alguma coisa pro Michael, igual foi especulado aí nas redes sociais de Arábia, é claro que o Corinthians, né, não vai fazer muito esforço para mantê-lo. Mas hoje, né, a ideia do Corinthians é recuperar o Michael, ficar com ele até o final do ano, até porque perdeu o Carrillo. Chequei isso para vocês também. Então não tem nada do Michael nem do Bidon, e nem do Gustavo Henrique também. Do Bidon, né, o Corinthians não quer negociá-lo agora. E aí vamos chegar aqui para falar dos jogadores que são os nomes que eu coloquei na manchete. Terceira proposta por Caio César. Vitor Sá travou de vez. O Vitor Sá, o que me falaram é o seguinte, dentro do Corinthians, tá? O fato da informação ter vazado, os detalhes, prejudicou um pouco a negociação. E o Corinthians até desconfia que foi lá pelos lados do Vitor Sá, o fato da informação ter vazado, partiu do Vitor Sá. Porque o Corinthians monitorou, não tinha nem percebido isso, uma fonte do Corinthians que me disse muito bem informada, né, a fonte, né? Me disse que a informação do Vitor Sá, quando saiu em primeira mão, foi de um perfil lá de São José dos Campos, cidade do jogador, onde mora a família do jogador, do Vitor Sá. Mas o que atrapalhou de vez, né, além das propostas que o Corinthians fez e o Krasnodar ele recusou, foi o fato do Vitor Sá ter engatado lá a titularidade dele. Aí o negócio travou de vez. Uma fonte até disse assim para mim, Samir, eu pararia de falar sobre esse assunto, mas como eu sou prudente, eu só estou dizendo que travou. Prefiro falar que travou do que encerrou, porque futebol, por 20 anos a gente tem que aprender alguma coisa, né? Aí eu falo aqui, encerraram as negociações, não tem mais nada, amanhã muda tudo, e aí sobra para mim. Por que tem que sobrar para mim? Não ganho R$1 com isso. Então não estou sendo prudente, mas travou de vez. Aí eu acho que está na temperatura certa a manchete para você. E o Caio César, não é que ele vai ser contratado pelo Corinthians, mas hoje ele está mais na frente do que o Vitor Sá. É mais fácil o Caio César jogar no Corinthians do que o Vitor Sá. O Corinthians fez 2 propostas, o Fabinho tentou várias possibilidades, está tentando ainda várias possibilidades do Caio César, e não me falaram em valores, mas me falaram o seguinte, o Corinthians fez uma e o Al Hilal fez outra, e a última que o Corinthians mandou é um meio termo, então tem uma esperança do Caio César, tá? Enfim, vamos supor que, né, o Corinthians ofereceu aí 1 milhão de euros e os caras pediram 3 milhões de euros, entendeu? Aí o Corinthians vai e oferece 2 agora. É só um exemplo, tá? Porque o Al Hilal não vai liberar o jogador no empréstimo gratuito, vai ter que pagar pelo empréstimo e pagar pelo salário do jogador. O salário nem é caro, nós estamos falando de um salário de 850 e poucos mil reais por mês. Então hoje, a situação do Caio César, há mais esperança no Corinthians em relação ao Caio César do que em relação
ao Victor Sá. Então, assim, não dá para forçar. O Esgaio, se o Sporting liberar, se o Sporting de Portugal liberar o lateral Ricardo Esgaio, vai ser jogador do Corinthians, português de 32 anos, vem para a lateral direita do Corinthians, se o Sport liberar. Hoje ele é reserva no Sport, fez sua carreira toda também no Braga de Portugal, revelado pelo Sport, agora volta ao Sport, onde não se firma. Na temporada passada, acho que ele fez 18 jogos apenas, colecionou 2 expulsões e 1 assistência, e é um atleta que o Corinthians aprovou. Eu não consigo entender o scout do Corinthians, que recusa, por exemplo, o lateral do Vélez, o Joaquim Garcia. É só um exemplo. Eu preferiria até o Igor Vinícius. Até o Igor Vinícius eu aceitaria, porque era de graça, né? Do que o Santos hoje tem Igor Vinícius e o Mike do Palmeiras, né? Deve ter outros pernas de pau lá também. Mas eu ainda escolheria o Igor Vinícius, imagine o Joaquim Garcia também, do que um lateral de 32 anos. Que não vai ser barato. Um cara que está acostumado a ganhar em euro. Chegaria aqui para ganhar quanto? Uns 500 pau no mínimo, velho. O nosso quarto lateral esquerdo já ganha 600 mil por mês. É uma loucura, velho. É uma loucura. Futebol é uma loucura. Então, torcedor corintiano, se você pensa como eu, faça como eu. Torça para que o Sport não libere. Porque entre Corinthians e Esgaio está tudo certo. Só que ele tem contrato com o Sport até o meio do ano que vem. Não adianta acertar. O Victor Sá também estava acertado e não veio. O Hernani estava acertado e não veio. Lembra do Parma? Entendeu? Então é isso. Então, ó, situação é essa aqui do Victor Sá, tá? Do Caio César, falei do Maicon, falei do Gustavo Henrique, falei do Bidon, pente finaço aí para você, e falei do Vitinho já também.